Graças a Deus, louvado seja Deus, que a graça e a paz de Jesus seja sobre todos nós, amém? Que privilégio estarmos juntos aqui, mais um culto ao Senhor, igreja cheia, é bom ver vocês aqui. Quantos já estacionaram ali no nosso estacionamento adicional? Levanta a mão aí, ó. Bom demais, né, gente? Maravilhoso, confortável, isso é muito bom, isso é um presente de Deus que a gente recebeu de fim de ano do nosso Papai do Céu. Então eu quero fazer um acordo com vocês. Pode ser? O acordo é o seguinte: dois pedidos. O primeiro é, quando você chegar lá, você já agradece. Nossa, que maravilha poder estacionar aqui. Obrigado, Deus, por essa propriedade que o Senhor deixou a gente usar. Que privilégio, tantos anos orando. Obrigado, Deus. Eu não orava, mas ele orava, a galera orava. Obrigado, tal. Legal. Essa é a primeira coisa. Segunda é, ó, tirou o pezinho do carro aqui, ó. Botou o pezinho, fala assim, é nosso, é nosso. Aí vai andando assim, ó, é nosso, em nome de Jesus. Senhor, dá para nós, em nome de Jesus, dá para nós. Combinado? Ah, não, eu achei meio... Vem na fé, vem, vem. Vem junto comigo nesse negócio. Bota o pezinho lá e toma posse. Em nome de Jesus, fala, Senhor, mostra os caminhos, dá para nós, dá de presente. Abre as portas aí para que a gente consiga fazer ainda muitas coisas aqui do lado. Imagina só, imagina, quebrar tudo aqui, fazer de esquina a esquina a igreja. Imagina, o primeiro andar todo de estacionamento, segundo andar de salas e o terceiro andar com tudo de auditório, só de salão de culto. Imagina esse negócio, hein? Aí como é que sobe ali? Ué, elevador, né, gente? Porra. Quem tem preguicinha ou quem não pode, elevador. É, vocês acham o quê, gente? Tem que pensar pequeno ou grande? Só vem, só vem. A piscina é no quarto andar. A piscina, a área de churrasqueira fica pro quarto andar. Vai ser coberta, quente. Aí a gente abre o teto. O teto abre... Chega. É. Chega. Só não fica dando corda, não, que a gente vai, né? Que a gente vai. Que privilégio. Irmãos, orem pelo pastor Pedro. Ele precisou ir de urgência para Afuá. A gente está tendo que resolver algumas questões de gente lá em Afuá. Então, Pedro foi nessa quarta-feira, chegou lá na quinta e conseguiu chegar na madrugada de sexta-feira já em Afuá. Tudo que a gente não conseguiu fazer na viagem missionária, ele conseguiu. Em menos de 12 horas ele já estava lá, tudo lindo. 12 horas, estou exagerando, mas é só para supervalorizar o processo. Graças a Deus ele está lá. Hoje tem batismo, ou já teve batismo lá em Afuá. Ontem foi a confraternização de fim de ano dos funcionários e do CAF. Sim, foi muito especial. E orem por ele para a missão que ele tem lá de ajustes no nosso projeto. E ele volta nessa quarta-feira. Prontamente ele se disponibilizou para ir ao meu pedido e a família também abriu mão dele nessa semana. Então, ore pelo Pedro, tá bom? Irmãos, hoje eu vou dar sequência à nossa série de mensagens sobre o Cordeiro de Deus. Desde o primeiro domingo de dezembro, nós estamos conversando sobre o Cordeiro de Deus, numa tentativa de que a gente não esqueça o motivo pelo qual nós vivemos esse fim de ano, essa parte do ano. Porque facilmente nós nos esquecemos o porquê que celebramos o Natal e nos lembramos muito mais da comida gostosa que vamos comer no dia 24, da reunião entre amigos, daquele monte de presente que vocês já se prepararam ou não para poder dar ou distribuir para os amigos, para os parentes, para o seu pastor, para o seu... Fica no pastor aí. Você se preparou para poder viver esse negócio e às vezes você pode esquecer do motivo pelo qual a gente celebra o Natal. Então a gente está tentando, desde o primeiro domingo, nós falamos sobre as profecias sobre o Messias. Então falamos sobre o Jesus, o Messias prometido, o Cordeiro de Deus prometido. Na semana passada falamos do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
falando um pouco sobre esse lugar que nós, crentes em Jesus, somos livres da opressão do pecado. Não precisamos mais vivermos acorrentados ao pecado. E hoje nós vamos falar sobre o Cordeiro de Deus que batiza com o Espírito Santo. Não é maravilhoso isso? E tentar entender o que significa esse batismo com o Espírito Santo e o que ele causa em nós. Qual é o objetivo desse lugar de sermos, então, conscientes desse lugar de batismo. Eu confesso para vocês que por muitos anos eu me confundi bastante sobre o que significa esse lugar do batismo do Espírito Santo. E não, nós, a nossa igreja, como batistas que somos, nós não cremos no batismo do Espírito Santo como um segundo momento. Não. Nós cremos que somos batizados com o Espírito Santo quando de Jesus reconhecemos que Ele é o provedor de tudo, da vida. Então, o convidamos a viver conosco, em nós, como Senhor e Mestre das nossas vidas. Nesse momento, somos selados pelo Espírito Santo da promessa. Selados pelo Espírito Santo da promessa, somos então cheios, recebidos, acolhidos. Vivemos com o Espírito Santo. Eu achava que, por ter o Espírito Santo assim, e era o Espírito Santo, tudo dele eu já estava vivendo. Só que eu descobri que não. Que eu tinha travas na minha mente, que eram travas religiosas, travas que eram históricas, que daqui a pouco eu vou compartilhar com vocês para falar um pouco sobre o Espírito Santo que nós recebemos e o poder. Porque o texto fala sobre batismo do Espírito e com fogo. E eu não entendia muito esse fogo. E a gente vai tentar, até o final dessa conversa, que você saia daqui com mais respostas sobre o que é esse lugar do Cordeiro de Deus que batiza com o Espírito Santo. Abra sua Bíblia, por favor, em Mateus 3. Mateus 3, nós vamos ler de 1 a 11. Diz o seguinte: naqueles dias surgiu João Batista, pregando no deserto da Judéia. Ele dizia: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías. Vós do que clamam no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. As roupas de João eram feitas de pelo de camelo, sim, pelos de camelo. E ele usava um cinto de couro na cintura. O seu alimento era gafanhotos e mel silvestre. A ele vinha gente de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a região ao redor do Jordão. Confessando os seus pecados, eram batizados por ele no rio Jordão. Quando viu que muitos fariseus e saduceus muitos religiosos, vinham onde ele estava batizando, vinham para onde ele estava batizando, disse-lhes: raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem frutos que mostrem o arrependimento. Não pensem que vocês podem dizer a si mesmos: Abraão é nosso pai. Pois eu lhes digo que dessas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. O machado está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto, não é só dar fruto, é bom fruto, será cortada e lançada ao fogo. Aí aqui é um versículo chave, que é o final. Eu, João falando, batizo com água para arrependimento. Mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ok. Glória a Deus pela sua palavra. Irmãos, João Batista, ele era uma pessoa minimamente inusitada, e nós falamos um pouco sobre isso, e não é à toa que ele se vestia assim.
A história diz que João Batista não era rico, muito pelo contrário, o tipo de alimentação dele mostra que ele era alguém sem posses. Ele era alguém que era pobre. A roupa é porque ele era nômade, ele vivia no deserto e essa roupa o ajudava. Então não era incomum para as pessoas como ele, nômades, que não era incomum se vestir assim, eles se vestiam assim. Então ele não é tão maluco assim como você pensava que João Batista era, não é verdade? Então, João Batista era alguém que não se importava com os outros no que diz respeito a agradar alguém, porque ele tinha um propósito. Ele preparava o caminho. João Batista preparou o caminho para o Messias. E por causa do propósito que ele tinha, nada o afastava desse lugar. Isso me chama muito a atenção de cara. Quando eu olho para a história dele, para esse início aqui, quando eu olho para isso, eu fico desafiado a ser alguém muito focado naquilo que o Senhor me chamou para viver. E para viver exatamente como Ele deseja que eu viva. A pergunta é, para que você existe? Você foi chamado para quê? Qual é o seu propósito? Você acorda todos os dias de manhã com qual objetivo? O que você quer conquistar quando você acorda de manhã? Os anos estão passando. Quais são os seus grandes alvos? Onde você quer chegar? É interessante que as respostas que você dá agora mostram onde está o seu coração. Nitidamente, João Batista estava com o coração no propósito divino, que era preparar o caminho. E como é que ele preparava o caminho? Ensinando as pessoas sobre a mensagem do arrependimento. A mensagem de arrependimento, irmãos, é e sempre será fundamental para a vida com Deus. Por causa da luta do homem natural com o homem espiritual. Repara bem uma coisa. O homem natural é como se fosse o Sérgio livre do conhecimento sobre Jesus. Sou eu vivendo completamente enfurnado no pecado. Como assim? O que é o pecado? O pecado é o meu afastamento de Deus e por causa do meu afastamento de Deus eu faço tudo o que eu quero. A ausência ou a luta contra o pecado é você descobrir de Deus qual é a sua vontade e aprender na palavra qual é o caráter de Deus e como ele se manifesta e tentar agora, através da negação do seu próprio eu, viver como ele quer e não como eu quero. Então o Sérgio livre, solto, é o Sérgio pecador, fazendo tudo o que quer, sonha e deseja. Quando eu me converto, então tá, vamos lá, eu estou habituado a viver do jeito que eu quero. Sou dono do meu próprio nariz, pelo menos eu tenho essa ilusão. Eu faço tudo o que eu quero, pelo menos eu tenho essa ilusão. E fico vivendo a vida doidado. Beleza. Me converti a Cristo. Eu entendi uma mensagem, ou entendi a Bíblia, ou sei lá o que o Espírito de Deus fez na minha vida, eu entendi que eu precisava de Jesus. Então eu me converti, eu entreguei a minha vida a Jesus Cristo. Algo já começa a mudar aí. Algo já começa a mudar aí. Por quê? Porque você começa a ser confrontado com coisas que você antes não era confrontado. Você começa a questionar as suas próprias atitudes. Inclusive, atitudes que você a vida inteira fez e nunca sentiu mal por isso. E aí, de repente, você ouve uma mensagem domingo, ou está lendo a Bíblia lá, e você faz uma oração de entrega da sua vida a Jesus, e aquilo que você vai fazer na segunda-feira normal, naquele dia seguinte normal que você sempre fez, está começando a soar estranho. Quem que falou isso? Ninguém. É o Espírito de Deus falando no seu coração para você começar a falar, ei, isso era antes. Agora faz assim, ó. Não, faz assim não. Faz de outro jeito. Não responde desse jeito. Não, assim não responde. Que isso, gente? Não responde desse jeito para as pessoas, não. Faz de outro jeito, seja gentil. Não faz isso no seu trabalho. Alguma coisa começa a ficar meio maluca dentro da sua cabeça. E sim, pessoal, a gente fica meio maluco quando a gente se converte a Cristo Jesus. Porque as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. E esse novo eu não sei lidar direito, então eu estou aprendendo a lidar com o novo. Então eu fico meio maluco porque eu fico fazendo mais perguntas do que eu tenho resposta.
a gente fica assim, meio perdido. Por isso que é tão bom a gente andar junto com gente mais experiente, em célula, que a gente pode fazer pergunta, a gente pode chorar, a gente pode falar do que está passando, a gente pode se expor e ninguém vai apontar o dedão lá para te machucar, vai só acolher você. Esse velho homem, essa natureza, esse homem natural, agora então começa a lutar contra o homem espiritual que nasceu, ou que renasceu, ou que surgiu, ou que nasceu de novo. Esse homem espiritual começa a falar: não faz isso, que é a própria presença do Espírito de Deus. Aí o homem natural fala: me deixa, isso é coisa da minha cabeça. Isso é coisa da minha cabeça. Isso é bobagem. Não, por quê? Não, acho que eu estou ficando doido igual esses crentes aí, ó. Estou ficando doido igual esses crentes. E aí você fica. E aí o homem espiritual começa a falar: não, não, vamos agir certo. Aí o homem natural: não, eu quero fazer do jeito que eu quero. E fica nessa briga até você perceber que isso é normal e você tem que matar o homem natural e deixar reinar, deixar dominar-se pelo novo homem, pelo homem espiritual. Porque este foi nascido não da mãe, mas foi gerado por Jesus Cristo. Lá em João capítulo 3, quando Jesus fala para Nicodemos: Nicodemos, é preciso nascer de novo. Nicodemos falou: como que eu vou voltar para o ventre da mãe? Eu disse: não, seu mané, não é isso não, cara. Você tem que nascer daqui, ó. Você tem que nascer por dentro. Tem que ser gerado é por mim. Sabe por quê, gente? Ó, o homem natural foi gerado por Adão. E Adão, depois do pecado, gerou toda a humanidade. Fomos gerados no pecado. Jesus fala que é preciso nascer de novo, porque precisamos ser gerados agora no novo homem, Jesus, que é um novo cabeça de raça, Jesus Cristo. Nascemos dele. E quando nascemos dele, somos transformados por ele. A mensagem de arrependimento, irmãos, deixa eu falar um negócio para você. Não é uma mensagem para a gente pregar para as pessoas que estão bebendo, fumando, roubando, matando. Não. A mensagem de arrependimento é para todos nós, inclusive crentes, que precisam diariamente olhar para as suas vidas e se arrepender dos seus pecados. Pedir perdão por eles, nominalmente. Porque não adianta, olha só, não adianta a gente achar que se encontrou com Jesus e tudo continuou do mesmo jeito. Se não tem mudança de vida, não tem Jesus Cristo. Se não tem antes e depois, não tem conversão. Se não tem diariamente melhorando, progredindo, não tem Jesus, o Cordeiro de Deus. Não tem. Sinto muito. Passa disso é religião, pessoal. Porque tem muita gente que vive em igreja e nada muda. Por quê? Porque não se encontraram com o Cordeiro de Deus. Não entenderam a mensagem de arrependimento, acha que a mensagem de arrependimento era para aceitar Jesus Cristo como único e suficiente Salvador num dia, numa oração formal, ou no levantar de uma mão num culto de domingo. Não é isso. Eu preciso me arrepender diariamente. Eu preciso viver como Jesus quer que eu viva. Versículo 2: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Arrependam-se. Arrependam-se. Versículo 6. As pessoas iam chegando lá. E elas chegando lá, confessaram os seus pecados e eram batizados por ele, por João, no Rio Jordão. O passo seguinte ao arrependimento é a confissão de pecados. Tcharam! Tem que falar. Tudo que você errou, tudo que você pecou, tudo que você está pisando na bola, vai ter que pedir perdão para Deus e para os outros. Se está vivo, pede perdão para os outros aí. Está vivo, vivinho, pede perdão. Você vai ver que a sua vida vai mudar quando você agir em fé nesse lugar. Não é bom, ok? Não é gostoso, beleza?
Porque é como se fosse um refluxo, voltando aqui, ó. Um refluxo das coisas más que eu fiz, dos pecados que eu cometi. Parece que eu sinto de novo aquele gosto amargo na boca, mas é de uma vez por todas. Se eu errei com meu marido, com a minha esposa, se eu errei com meu filho, com meu amigo, eu peço perdão a Deus. Senhor, me perdoa. Mas eu também chego para o marido, para a esposa, para o filho, para o amigo, para o colega de trabalho, para quem quer que seja, e falo: olha, eu me encontrei com Jesus. E eu pedi perdão para ele, me sinto perdoado, perdoada por ele. Sinto uma leveza no meu coração, mas você não sai da minha cabeça que eu preciso pedir perdão para você. Você pode me perdoar pelo que eu fiz? Irmãos, olha, isso faz tão bem para a gente. Tudo bem que o outro pode vir de lá com 7 pedras na mão. Pode vir, pode inclusive dar as pedradas, não só ficar na mão, jogar tudo na nossa cara. Tá tudo bem. Eu não tô lá para ganhar. Eu só tô lá para pedir perdão. Entende? Eu só tô ali naquela conversa de novo porque eu fui confrontado por Deus a ir na direção do outro e confessar o meu pecado. Nada, deixa eu te falar, nada que está oculto, obscuro, escondido, permanece para sempre. Ou vai vir aqui, à tona, na terra, ou diante do Senhor, ele vai te confrontar. Eu prefiro, ó, a dica, hein? Hashtag fica a dica. A dica é, eu prefiro ser envergonhado aqui. Eu não quero ser envergonhado no céu, no dia que o meu Senhor me colocar no juízo. Eu prefiro resolver meus BO com você, meus problemas, minhas coisas todas aí, para a gente ficar de boa aí, tranquilo, você pode me xingar e tudo, mas ó, tá resolvido, do que carregar isso para lá. Eu prefiro agora. Então, olha, o passo 2, primeiro é arrependimento, que é interno aqui, ó. Aqui, ó. Tá aqui dentro, bonitinho. Me arrependi, me arrependi. Arrependimento, leia-se mudança de vida. Passo 2, confissão de pecados a Deus e ao outro. Tiago fala, se vocês confessarem os seus pecados uns aos outros, serão curados. Eu tenho uma tese. A minha tese é que confessar os nossos pecados a Deus, somos salvos. Confessar os nossos pecados aos outros, somos curados, como o Tiago fala. Porque tem poder nesse negócio de olhar para o seu olho e falar assim, cara, eu errei com você, ou eu estou errando com a minha esposa, me ajuda, eu estou vacilando, você tem como me ajudar? Você tem como caminhar comigo? É isso que eu estou fazendo. Aí o outro vem, te ajuda, te exorta. Claro que tem que ser alguém mais experiente na fé do que você, mais maduro em Deus. Vamos ver o passo 3, versículo 8. Deem fruto que mostre o arrependimento. Esse é o passo 3. Uma vez arrependido e confessado os pecados, agora a mudança de comportamento é notada por aqueles que estão à nossa volta, o que gera fruto. Então a mudança de vida frutifica nos outros, porque algo mudou dentro de mim. Então, fruto que mostre arrependimento é, antes eu agia de um jeito, agora eu vivo de outro e você vê. Por causa do que você vê, você me pergunta o que aconteceu. Quando você me questiona o que aconteceu, eu vou dizer quem é o meu Salvador, quem que está me mudando, quem que está dando essas paranoias na minha cabeça que eu estou achando que eu devia estar de um jeito, agora eu tenho que estar de outro. Eu era um caminho, agora eu tenho que andar por outro. Esses negócios na minha cabeça. Quem é? Cara, é Jesus Cristo. E eu estou com uma paz que excede todo entendimento, que eu não tenho como explicar a você. Mas isso é bom, viu? Isso é bom. E é isso que está acontecendo na minha vida. As pessoas precisam notar que eu mudei. Gente, as igrejas, de maneira geral, estão sendo irrelevantes. Sim, a palavra é dura, eu sei. Mas as igrejas estão sendo irrelevantes por causa da falta de mudança
na vida dos crentes. Ou melhor, falta de mudança na vida dos frequentadores das igrejas. Porque não é sobre frequentar a igreja, gente. É sobre quem eu mostro durante a minha vida toda. Se é sobre mim ou se é sobre ele. Se é sobre o que eu quero ou se é sobre o que ele quer. Lembrando que sobre o que eu quero é a velha natureza, é o homem natural. E sobre o que ele quer é a batalha que o homem espiritual já está vencendo contra o homem natural. Isso é maravilhoso. Mas como é que a gente faz isso? Gente, você e eu, quando nos convertemos, somos selados com o Espírito Santo. O selo é um selo de proprietário. Dá para viver, como nós falamos semana passada, uma vida sem pecado, sem o domínio do pecado, sem essa opressão do pecado, porque saímos do reino das trevas e agora vivemos no reino do Filho amado Jesus Cristo. Uma vez arrependido e confessado os nossos pecados, agora a mudança de comportamento precisa ser notada pelas pessoas. Eu tenho uma pergunta para você. A minha pergunta é: o que as pessoas estão vendo de diferente em você desde o dia que você se converteu? O que as pessoas estão... O que as pessoas perguntaram? Fala assim para mim. O que as pessoas estão te perguntando sobre você nesse momento da história? Porque assim, gente, se nada mudou, não tem pergunta. Se não tem perseguição, não tem nada. Porque, inclusive, a gente é perseguido pelo jeito diferente que a gente começou a viver. Então, será mesmo que você teve um encontro com o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, o prometido que haveria de vir, o que batiza com o Espírito Santo? Será? Porque se você frequenta a igreja há muitos anos e nada mudou e as pessoas não notam nada diferente em você, eu quero te apresentar Jesus Cristo. O Jesus que transforma, o Jesus que muda comportamento, o Jesus que pede atitudes diferentes para aqueles que são seus. Porque, de fato, crentes mudam o mundo. Porque crente incomoda. Crente incomoda. Crente não ri de piada sem graça. Porque é piada sem graça. Crente não aplaude aquilo que não é plausível de aplauso. Crente não ri enquanto o outro está sofrendo. Ele ri com o que se alegra e chora com o que chora. O crente muda o mundo. Vamos para o versículo 11 então, para a gente chegar de fato no lugar que eu preciso chegar, que é sobre esse lugar do batismo. Olha só. Paulo aqui está falando no versículo 11. Eu os batizo com água para arrependimento. O batismo de João é para quê? Então, e ele batiza com água. Então, existe o batismo então de João. Esse batismo do arrependimento está ligado a João Batista. Continua no texto. Mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu. Tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então tem dois batismos aqui. Tem um batismo de João, que é o batismo de arrependimento. E o batismo de Jesus, que é o batismo do Espírito Santo com fogo. O batismo de João é do arrependimento dos pecados. O batismo de Jesus, você já se arrependeu dos seus pecados, já está acertando a sua vida, confessando os seus pecados, e agora vem a público dizer para o mundo inteiro: ei, eu sou liberto, eu sou de Jesus, eu agora vivo uma nova vida, eu agora tenho o Espírito Santo no meu coração, e agora eu sou poderoso, porque o poder do Espírito está sobre mim,
Então eu agora, galera, se liga, eu pego fogo. Por muitos anos eu fiquei perguntando para mim mesmo, caramba, por que Espírito Santo e fogo? Por que Espírito? Podia se deixar só o Espírito Santo. Espírito Santo. Por que tem esse fogo? Ah, redundância. Redundância. Mas, gente, eu tinha preconceito. Eu tinha preconceito sobre esse lugar, do que significa o batismo com fogo. Eu achava que era como outros irmãos meus de outras denominações viviam. E eu não aceitava aquilo, eu não queria daquele jeito. Como se eu tivesse poder sobre alguma coisa no lugar do Espírito, né? Mas era a minha ignorância ou arrogância nesse lugar espiritual. Sou batista desde pequenininho, desde que nasci, e eu tinha resistência. Até que há pouco tempo, vou colocar aí, nos últimos 8 anos, eu descobri que tem verdade nesse Espírito Santo e fogo. O batismo de João era um batismo de arrependimento dos pecados aqui. O batismo de Jesus é um empoderamento daquilo que já aconteceu no nosso coração. É o selar da marca do Espírito para que a gente cumpra um propósito. E precisa do fogo. Precisa de fogo para cumprir o propósito. Mas aí você pode perguntar para mim assim, mas tá bom, pastor, você já era pastor, porque você falou 7 anos, você está 9 anos e pouco aqui. O que acontecia então com o Espírito Santo dentro de você? Então, se o batismo é com o Espírito e com fogo, eu digo para você que eu todos os dias jogava um baldezinho de água. Dava aquela apagadinha. E as partes do Espírito Santo que eu gostava e me permitia viver, eu me permitia. Mas era muito racional. Era muito da minha mente. Era muito do meu entendimento. E o segredo que eu aprendi, que eu vou te revelar já, é que Jesus e o Espírito de Deus não cabem na minha mente. O Espírito de Deus e o poder de Deus não cabem no meu entendimento. Por isso que o Evangelho é loucura. O Evangelho é loucura. O Evangelho não faz sentido para quem não vive dele e por ele. Então tá. Lemos o versículo 11, separação. Batismo de João, batismo de arrependimento. Esse batismo estava ligado a João. Batismo de Jesus, Espírito Santo e fogo. Então, Jesus substitui o batismo de João para o batismo dele. Agora o batismo dele o batismo de Jesus agora está ligado a ele. É sobre o reino de Deus. É sobre você dizer para todo mundo que você já vive com ele. É diferente. Ele inaugurou um novo batismo. Então tá. Já que Jesus batiza com o Espírito e com fogo, o que isso significa? E como eu gosto de as coisas certinhas nos lugares, eu cheguei num lugar. O Espírito, ser batizado com o Espírito, olha que boa notícia que eu vou dar para você. É a presença do Espírito de Deus sobre você. Você aceitou a Cristo, você abriu seu coração em reconhecimento de quem Ele é. Você foi selado pelo Espírito Santo da promessa, você tem o Espírito de Deus vivendo em você. Você tem a companhia, a parceria, você tem a direção, o incômodo do Espírito Santo em você. Tá aí, ó. Tá aí. E o fogo? O que é o fogo? O Espírito é a presença. O fogo é o poder. O fogo é o poder sobrenatural que o crente recebe para poder fazer coisas loucas nesse mundo. Coisas sobrenaturais, coisas que não dá para entender, coisas que você fica chocado se eu começar a falar com você. Chocado. Teve um cara aqui, outro dia, esse ano em fevereiro, quando eu fui
para Osbury, que estava rolando lá o avivamento, lá naquela universidade. Aí fui lá e tal, e cheguei, fui lá, foi bom, ficamos um dia. Quando voltamos, eu fui compartilhar com o rapaz. História dele é presbiteriana, tradicional, a vida inteira presbiteriano e tal. Então parceiro, a gente se identifica. Batista desde sempre, presbiteriano desde sempre, é muito igual, muito próximozinho de doutrina. E aí, irmão, aí eu fui falando, foi legal e tal, foi de 9 até as 3 da manhã orando lá, e pareceu que foi 15 minutos, e nossa, que bom, e tal, e depois a gente dormiu um pouquinho, aí foi bom, e presença de Deus, e o povo louvando, e o povo jogando dinheiro para não sei quem, lá, e cara, eu vi um cara levantar da cadeira de rodas. E foi assim, a senhorinha pegou na mão dele, falou assim, vem. Aí ele veio, ficou em pé. Aí saiu andando. Aí depois ela soltou uma mão, saiu andando com ele, e ele veio. Aí depois ela soltou as duas e ele saiu andando. Aí eu falei, cara, baba. Ele falou assim, então, foi legal tudo que você falou, mas você me perdeu quando você falou que o cara levantou da cadeira de roda. Assim, eu te perdi. Ele é... Como assim ele levantou da cadeira de roda? Eu falei, ué. Ele estava sentado na cadeira. Levantou. Foi desse jeito. Eu entendo. Eu entendo a mentalidade. E tá tudo... Gente, olha só. Eu demorei pra caramba para viver experiências como essas. Demorei e eu lamento. Sinceramente eu lamento, mas eu estou em paz sobre o tempo de Deus. Eu lamento. Mas, se você quiser colocar Deus dentro da sua cabeça, você vai limitar o poder de Deus e aquilo que Ele pode fazer. E você não vai ver as coisas extraordinárias que Deus pode e quer fazer em você e através de você. Tem muita gente que não experimenta de grandes milagres de Deus porque não creem. Não creem. Limitam Deus à sua inteligência. Limitam Deus à sua crença, à sua fé. Deus é maior do que a nossa fé, irmãos. Deus é maior do que o que eu creio. Deus é maior do que eu consigo ser inteligente para mensurar o tamanho de Deus. O Espírito Santo, Jesus Cristo, ele batiza com o Espírito, que é a presença, e com um poder que é sobrenatural. Não faz sentido. Vai gerando frutos que geram arrependimento. Vai mudando a gente por dentro. Coisas que eu sempre gostei e passa a não gostar mais. Quem foi que fez isso? O Espírito de Deus. Deus começa a mudar a gente. Deus começa a transformar a gente. Deus começa a pegar aquilo que não presta dentro de nós e começa a falar, tem que mudar esse negócio. O Espírito Santo, a presença faz isso. E o poder é aquilo que a sua mão toca. Porque quem é Jesus para esse mundo somos nós. Nós somos a representação do próprio Cristo. Nós somos embaixadores de Cristo aqui na Terra. Há pouco tempo atrás, sobre esse lugar, eu acho muito interessante o que o Espírito de Deus faz. Eu não sou esse cara que fica vigiando ninguém, né? Eu não fico vigiando as pessoas. Primeiro porque eu não sou síndico do céu e não sou polícia daqui da terra também para ficar vigiando você se está fazendo coisa certa, coisa errada, né? E não adianta nem falar, vamos falar pro pastor. Depende, né? Se você se assumir junto comigo, a gente chama atenção, mas se você só me contar, não funciona para nada. Então é fofoca, eu não vou ouvir. Então, chegou uma pessoa aí uma senhora que falou para mim outro dia que ela tinha um hábito desde 12 anos de idade, fumava. Ela fumava cigarro e fumava maconha. Desde os 12 ou 13 anos. E aí, ela fez a classe de novos membros, eu não sabia disso. Né? Ela fumou até o sábado. Cigarro e maconha. Ninguém nunca falou para ela parar. Eu, pelo menos, nem sabia e não falei. No dia que ela se batizou, irmãos. No dia que ela se batizou. A partir daquele dia, ela nunca mais
Ela é uma senhora, hein? Repetindo, senhora, maconha e cigarrinho. Senhorinha, desde os 12, a vida inteira. Depois daquele dia, nunca mais ela botou um cigarro na boca. Aí eu te pergunto, quem foi que falou para ela parar? É a presença. É a presença de Deus. Tem uma outra história de uma pessoa que chegou para mim outro dia e falou assim, eu perguntei, falou assim, qual é o seu pecado? Ela perguntou assim, meu pecado é fofoca. Eu tenho essa dificuldade, minha língua é... Você é mesmo? Ah, uau. Aí beleza, oramos e tal, tudo certo. Passou um tempo, ela me liga. Pastor, eu preciso te pedir perdão. Assim, pelo quê? Pastor, eu sentava a boca em você, eu falava de você. Eu fofocava de você, da sua família e tal. Sem motivo. Eu tinha esse hábito de fazer isso e eu tô te ligando para te pedir perdão. Quem mandou ela fazer isso? A presença. Então a presença incomoda tanto para os pecados capitais, que todo mundo, eu não bebo, não fumo, né? Mas também para os que a gente não menciona, não gosta de ser confrontado, que é a maledicência, a fofoca, a inveja, a mentira, essas coisas do engano, essas coisas todas que a gente faz. A presença nos confronta. O fogo nos empodera para a gente cumprir o propósito. Então a presença e o poder estão sobre nós com o Espírito Santo. Para quê? Qual é o objetivo? Responde. Qual é o objetivo? Que temos a presença e o poder. Pelo amor de Deus, me ajuda. Para sermos testemunhas. Obrigado, galera do primeiro culto aqui. É. Aí não vale, né? Aí não vale. Não valeu. Não valeu. Para sermos... Obrigado, Júlio. Para sermos testemunhas. Nós recebemos a presença e somos empoderados para cumprirmos a nossa missão de sermos testemunhas do Evangelho de Jesus Cristo. Mas testemunhas do quê? Do vazio que nós temos sem Ele, da necessidade de arrependimento, do nosso isolamento no pecado, da confissão de que somos vazios em nós mesmos, e testemunhas do que é possível, de que é possível uma nova vida em Jesus Cristo. É disso que nós temos que testemunhar, mas sabe o que está acontecendo, irmãos? Nós estamos achando que o testemunhar é sobre alguma coisa que nós temos que inventar, e não dá para inventar testemunho. Não dá para ser testemunha falsa. Irmãos, eu gosto de ver esses negócios de seriado que mostra gente sendo acusada, e aí o pessoal vai se defender e tal. Eu gosto desse negócio. E aí, eu vi um recente agora, que tem uma mulher que foi acusada de matar um cara a facada, com uma facada. Uma mulher. Se você ouve todos os depoimentos dela, você vai ver que todos os depoimentos são diferentes. Por que será? Responde. Porque é mentira. Ela foi condenada, foi presa. A mentira não dá para testemunhar sobre alguma coisa que eu não vi, eu não experimentei, eu não sei, eu não conheço. Não dá para testemunhar da mentira. Eu só testemunho daquilo que eu vivo e experimento. Não dá para você tentar converter os outros se você nem convertido é. Não dá para ficar pressionando o marido, ou a esposa, ou os filhos, se não tem fruto na sua vida. Se não dá para ver Jesus em você. Gente, nós precisamos mostrar Jesus nas nossas atitudes mais simples do nosso dia a dia. Precisamos. Nós precisamos mostrar que Jesus é nosso Senhor. Nós precisamos mostrar sendo Jesus para os outros. Como que a gente faz isso nas atitudes simples da vida, irmãos? Vou dar alguns exemplos para você. O primeiro é, nós podemos levar o carrinho de volta para o mercado, né? O lugar
A gente faz a compra, hein? Pega a visão aí. Faz a compra, aí leva pro carro, bota no porta-mala e bota o carrinho aonde? De volta no lugar, onde precisa, certo? Bota lá. Não é botar na vaguinha do coleguinha do lado que vai chegar depois e não vai conseguir estacionar porque você colocou o carrinho lá. Ó, outra, pega essa. Pegou a compra. Não, paro não. Pegou a compra. Decidi que não vou levar. Eu tô na número 10. E eu peguei lá no número 3 o negócio. Não quero mais. O que eu faço? O que eu faço, Gabi? Bota no lugar. Volta lá e bota no lugar. Ou pede pro filho botar. Tá, resolve também, resolve. Vai lá. Ó, e não reclama. Leva, vai. Bota de volta. Ah, eu tô ajudando o pessoal do trabalho que repõe. O povo repõe, não organiza para você, não. Ele repõe mercadoria. Ele pega lá da caixa, vai lá na prateleira e coloca a mercadoria. Não organiza bagunça de bagunceiro. Aí já me adicionaram uma aqui, ó. O copinho da sua ceia. Vai para onde depois que você terminar? Só pega a visão. Pega a visão aí, ó. Gostou, né, Fátima? Isso aí foi boa. Não foi Fátima que falou para eu falar, prometo. São atitudes simples no nosso dia a dia que a gente elogia as pessoas, consegue amar as pessoas que vão mostrar Jesus para os outros. O texto de Atos 1:8 fala: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Receberão poder. O Espírito Santo é poder sobre nós. Atos 2:1-4 fala: quando chegou o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos em um só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, encheu toda a casa na qual estavam sentados. Apareceram línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito permitia que se expressassem. Irmãos, eles esperaram pelo poder de Deus, de Atos 1:8. E Atos 2, eles receberam o poder de Deus. E olha o que aconteceu. Quando receberam do Espírito, Pedro se levantou e começou a testemunhar. A condição final de sermos cheios do Espírito Santo, pega essa, é sermos testemunhas. Então como eu vou saber se eu sou crente? Como é que eu vou saber se eu sou crente? Se você é testemunha. Cadê o seu fruto? Deixa eu ver a sua vida, vira a sua vida do avesso, para eu ver. Não esconde não. Não esconde não, se está escondendo tem coisa errada. Aquilo que está na luz é da luz. Esconde não. Mateus 16:17 fala: estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Pegarão em serpentes, se beberem algum veneno mortal não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes e estes ficarão curados. Irmãos, estes sinais são para os que receberam do Espírito de Deus porque creram em Jesus Cristo. Se crer em Jesus me sela com o Espírito Santo, logo, Mateus 16:17 é para mim. Todo crente pode falar noutras línguas. Todo crente pode pegar em serpentes e beber veneno mortal, se estiver cumprindo o ID, e não lhes fará mal. Todo crente imporá as mãos sobre os doentes. Poderá impor as mãos sobre os doentes, e eles ficarão curados. Está disponível para todos. Mas por que eu não faço? Porque eu estou jogando a aguinha lá no poder, no fogo. Todo dia eu jogo um pouquinho de água para apagar o fogo. Eu gosto é da presença. Mateus 28:18-20. Então Jesus aproximou-se deles e disse: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês. E eu estarei com vocês
até o fim dos tempos. Louvado seja Deus. Irmãos, o batismo de João era o batismo da terra. O batismo de Jesus é para além daqui. Quem batiza aqui hoje, por causa do que Jesus faz, está publicamente dizendo para o mundo inteiro que é de Jesus Cristo e vai viver eternamente com Ele. Já se arrependeu, já mostrou no coração que está tentando ser diferente. Já se converteu. O batismo é só a prova, é só o testemunho vivo do que já está no coração. Por isso eu quero convidar você a curvar a sua cabeça e orar comigo, para que eu faça um convite para você, e eu queria muito que, se você se identifica, que você aceitasse o convite. O primeiro convite que eu tenho é para você que já conhece a Jesus Cristo, que já fez uma oração de entrega, já entregou sua vida e seu coração, mas você ainda não foi batizado. Por medo, por preocupação, porque alguém falou para você que para você estar batizado você precisa estar pronto. Não existe esse negócio de pronto. Existe aquele que crê e aquele que não crê. Quem crê deve ser batizado. Você já creu há muito tempo e ainda crê e não foi batizado ainda por qualquer coisa. Se você gostaria de ser batizado no próximo batismo da igreja, levanta sua mão bem alto que eu quero orar por você e vou louvar a Deus pela sua vida. Glória a Deus, Deus te abençoe. Que maravilha, eu vi você, moça. Eu vi. Pode abaixar sua mão. Mais alguém? Levanta. Eu vi aqui. Obrigado. Pode abaixar sua mão. Louvado seja Deus. Vi você também. Glória a Deus. Pode abaixar sua mão. Glória a Deus. Que maravilha. Mais alguém? Levanta alto aí. Ó. Eu creio. Eu quero ser batizado. Louvado seja Deus. Quero fazer um outro convite agora. Meu convite é para os crentes. Para os crentes. Um dia, a vida inteira ir na igreja, vai. E você gosta bastante do Espírito Santo, mas você não está vendo poder nenhum. Você não está vendo fogo, você não se identifica com fogo. Você não vê o sobrenatural, você não vê as coisas acontecendo, você não percebe que no vento, que no dia, no raiar do dia novo, está a presença do Senhor. Você não tem paz no seu coração, você não tem o fogo. Você está apagando o fogo. E se você se identifica com essa mensagem como alguma coisa que você tem que se entregar diferente, você tem que ouvir diferente, você tem que se falar com Deus diferente. Você está entendendo que Deus está puxando um pouco mais você para mais perto. Você quer definitivamente se render hoje. Queria orar por você também. Levanta sua mão bem alto. Pastor, eu identifiquei. Deus abençoe. Eu vi lá. Glória a Deus. Deus abençoe vocês aqui, à minha esquerda. Ali à minha direita. Eu vi vocês também. Aqui no meio. Obrigado. Pode abaixar a mão. Lá atrás eu vi. Você também. Glória a Deus. Há mais alguém? Bem alto. Eu vi você também. Glória a Deus. Obrigado. Louvado seja Deus. Bem alto aqui, ó. Último. Vai. Deus abençoe. Louvado seja Deus. Há alguém que não conhece Cristo aqui? Que nunca entregou a sua vida a Jesus? Que gostaria de fazer isso hoje? Levante sua mão. Quero orar por você também. Entregando a sua vida a Jesus Cristo. Eu estou entregando. Eu vi a menininha ali, ó. Deus abençoe, Natanael. Ora pela sua filha. Em nome de Jesus. Há mais alguém? Glória a Deus. Papai, recebe, Senhor Deus, essa colheita, recebe o coração dos meus irmãos, recebe esse nosso tempo. Pai, que o Senhor complete essa obra que foi iniciada no coração e na vida dos meus irmãos. Senhor Deus, batiza-nos no Espírito Santo e com fogo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, e que a gente mostre os frutos do arrependimento sendo testemunhas da alegria que é servir esse Deus incrível e maravilhoso. Papai, nós te adoramos e exaltamos o teu nome, reconhecendo quem o Senhor é, e devolvemos tudo como honra e glória ao Senhor. Nos dê um domingo cheio da sua presença, um restante de semana marcado pelo seu favor, e que o amor de Deus, a graça salvadora de Jesus Cristo e todo o consolo e direção do Espírito Santo, que batiza com a sua presença e com fogo, seja sobre todos nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida, tenha um ótimo domingo, uma ótima semana. Vão com Deus. Tchau.
Quando botar o pé lá, hein? Já agradece, hein? Estacionamento.